Vamos lá para mais uma aula de ondulatória e hoje chegou um assunto que eu tenho que confessar. Não é um assunto que o Enem gosta muito de abordar, até porque o Enem na verdade nem tratou de movimento harmônico simples propriamente dito, a parte cálcula. Já caiu uma vez ou outra, né, uma teoria de pêndulo, beleza? Mas a gente tem que se atentar que é um assunto que não é tão recorrente no Enem, mas para outras provas, outros concursos, outros vestibulares, ele pode aparecer e a gente tem que ficar ligado nos contextos, né, de sistema massa-mola, pêndulo simples, funções horárias do MHS e assim vai. Guilherme, a gente vai começar com o que hoje primeiro? A gente vai começar falando, primeiro, o nome do assunto, o movimento harmônico simples, né? Já falamos do que a gente vai tratar hoje, beleza? E a gente vai começar falando sobre o sistema massa-mola. O sistema massa-mola. Como o nome já está dizendo para a gente, sistema massa-mola é um sistema em que a gente tem que ter, claro, uma mola para a gente ver como é que ocorre o comportamento dela quando a gente coloca um objeto maçante, um objeto de massa, na extremidade dessa mola. Então, para a gente entender esse fenômeno, o que vai acontecer nesse sistema, a gente vai colocar um objeto que tem massa e vai colocar ele preso numa mola, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer o seguinte experimento. Eu tracei aqui um gráfico de comprimento, beleza? Em que a gente colocou um sistema, uma massa de algum objeto preso a uma mola. E aí, o que eu vou fazer com esse meu objeto? Eu vou puxá-lo para o sentido leste, então eu vou fazer uma força, beleza? Deixando que esse objeto esteja no seu estado de equilíbrio, ou seja, eu vou aplicar uma força para esse objeto deixar de estar no seu estado de equilíbrio. E assim como o objeto estava em seu estado de equilíbrio, a mola também estava em seu estado de equilíbrio. Quando a gente puxa o objeto, fazendo com que ele esteja em um local em que a mola está mais esticada do que no seu ponto de equilíbrio, vai acontecer aqui um fenômeno que a gente já estudou na dinâmica, chamada de força elástica. O que é a força elástica, Guilherme? A força elástica, cara, é uma força que faz com que a mola desempenhe um fenômeno, uma força, para restaurar o seu comprimento inicial, para que a mola volte a seu estado de equilíbrio. Então, quando a gente puxa esse objeto para uma extremidade, a mola faz uma força contrária ao seu deslocamento para poder ela chegar até o seu ponto de equilíbrio novamente. Lembra que eu falei que eu peguei um gráfico de comprimento? Eu chamei o estado inicial do objeto de zero. Então, zero, o ponto zero é o ponto em que o objeto estava no seu estado inicial. Quando eu puxo esse objeto até o ponto máximo da minha mola, até onde ela não consegue mais esticar, eu vou chamar isso aqui de A. E quando eu solto esse objeto ele vem com a velocidade, passa do ponto de equilíbrio e consegue chegar até um local que é o local de máxima compressão da mola. Esse local eu chamei de A0. Aí, lembrando, puxei o objeto, chegou até aqui o final. Força elástica empurrando. Então, empurrou, chegou aqui, a mola vai comprimir em relação a esse eixo, fazendo com que ela desempenhe uma outra força, agora de sentido contrário, beleza? E esse objeto vai ficar oscilando, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Guilherme, ele vai parar no ponto inicial? Vai, porque a gente tem forças dissipativas no meio, força de atrito, força de resistência do ar. Mas se fosse um sistema em que não tivesse matéria nenhuma, ausência total de matéria como vácuo, esse sistema ia ficar em equilíbrio não, ia ficar em movimento harmônico simples, para frente e para trás, oscilando. Máxima amplitude, então já falei que esse A significa amplitude, então, máxima amplitude e mínima amplitude, beleza? Já aprendemos os pontos iniciais do nosso gráfico. Guilherme,
o que danado é força restauradora? O que é isso? Força restauradora é justamente essas forças que eu escrevi aqui no quadro. É uma força que quer restaurar a mola para que ela volte ao seu sistema de equilíbrio, ao seu estado de equilíbrio. Guilherme, já que a força que está tentando restaurar a mola é uma força elástica, então o nome da força restauradora é a força elástica, que é K vezes X. K é constante elástica da mola e X é a elongação da mola, é o quanto ela consegue distender. Guilherme, por que esse menos? Porque esse menos é para dizer que a força ela vai contra o sentido do movimento. Vai contra o sentido do movimento, por isso que a gente coloca menos. Ah, Guilherme, beleza. Então, presta atenção. Esse X, ele é a elongação, não? É o quanto ela esticou. Se ela estava no ponto zero e eu consegui esticar a mola até o ponto A, você percebe que essa distância aqui é justamente a elongação, assim como essa distância aqui, ela também é a elongação, só que para o sentido oposto. Ah, então eu consigo afirmar que o tamanho da elongação é o tamanho da amplitude, é o tamanho da amplitude. Então no lugar de X, eu posso colocar o que também? Posso colocar A de amplitude. Beleza? Ah, então peraí. Então eu posso dizer que a força restauradora, ela pode ser escrita como menos K vezes A. Exato. Essa aqui é a força, a única força que vai regir no nosso sistema. K vezes A. E A é a minha amplitude. Ah, Guilherme, então beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Quando o objeto está na sua máxima amplitude, o que acontece? O que vai acontecer, Guilherme? Quando está na sua máxima amplitude. Quando ele está na sua máxima amplitude, aqui vai ter força, beleza? Força elástica. Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ok. Vamos lá, cadê a régua? Aqui. Vamos lá. Quando ele está no ponto A, ele vai ter uma força querendo restaurar. Assim como quando ele estiver no ponto menos A, também vai ter uma força querendo restaurar. E a gente tem que entender o seguinte, que essa força restauradora, ela diminui à medida que vai chegando no ponto de início, beleza? E ela vai depois, quando chegar aqui, ela vai aumentando. Então vamos desenhar um gráfico. O gráfico de força restauradora, que é K vezes A, ele vai se comportar da seguinte forma. Presta atenção. Olha. Vou tentar desenhar. Não ficou certinho no ponto de origem, mas eu quero alertar vocês o seguinte. Quando ele está na sua elongação máxima, nas máximas elongações, o que acontece? A força restauradora ela é máxima. Olha. No menos A, a força que vai estar atuando é a força restauradora máxima. Assim como ela estiver no ponto menos A, a força restauradora vai ser também, beleza? Não ficou certinho aqui, deixa eu só melhorar. Ó. Quem sabe faz ao vivo. Uau. Guilherme, por que não ficou ao contrário? Não ficou uma reta crescente? Quando estiver no A, ele está com a força máxima KA. É justamente por causa desse negativo aqui, ó, que faz inverter o sentido do gráfico. Mas o que eu quero que você entenda é que nos pontos de máxima distância, de máxima elongação, na amplitude, beleza? A força restauradora ela é máxima. Tranquilo? Até agora zero estresse. Deixa eu ver como é que está a minha gravação. Tá de boa. Vamos lá. Vamos falar agora de período. Se você não está conseguindo ler, porque deve ficar uma resta por causa da lâmpada, aqui está escrito período de um pêndulo simples. Período de um pêndulo simples. Guilherme, o que danado é período? Período é o tempo necessário para um objeto ir de uma amplitude até outra. Como a gente já estudou na ondulatória e também no MCU, período é isso. É o tempo que uma coisa demora para realizar uma certa tarefa. Lembra de período de rotação da Terra.
é o período com que ela demora para poder realizar o movimento todo do Sol, tá bom? E tem que ficar lembrado também que período, né, corresponde ao inverso da frequência, tá bom? Vamos lá. O período de um espectro simples, tipo o período de oscilação, ele é calculado pela seguinte fórmula. Tem um jeito de como demonstrar, tá bom, a fórmula. Depois eu mando uma resolução de como a gente chega nessa fórmula aqui, tá bom? Inclusive é a partir dessa força restauradora, mas de maneira geral, o que você tem que saber? Que período ele é igual a 2π que multiplica a raiz de m vezes k. O que é esse m? É a massa da mola. A massa da mola. O que é esse k? É a constante elástica. E o que é esse t? T é o período. Ah, Guilherme, então o que eu posso conseguir provar? É que quanto maior a massa, maior é o nosso período de oscilação. Maior é o nosso período de oscilação. Beleza? Isso aqui é óbvio, porque se a mola tem uma massa maior, ela tem uma força que consegue restaurar maior. Então, a distância com que ela vai oscilando, ela é maior. Até porque quanto maior na força, né? Quanto maior a constante elástica da mola, maior é a força. Beleza? A força elástica. Então, conseguimos provar que quanto maior a massa da mola, maior o período de oscilação desse pêndulo. Ah, Guilherme, beleza. Essa fórmula aqui ela é muito conhecida. Tem questões de simulados como SAS, né? Bernoulli, poliedro. Ele dá as informações, massa, constante, e ele quer achar o período. Aí você substitui, né? E esta maneira rápida a resposta, beleza? Guilherme, o que é isso, gráficos? É como esse sistema ele vai se comportar de acordo com a energia cinética, a energia potencial elástica e a energia mecânica. Guilherme, como é que a energia cinética vai se comportar nesse sistema? Preste atenção, esse momento é de suma importância você entender. Olha só, energia cinética é a energia do movimento. Para que tenha energia cinética tem que ter movimento, tem que ter velocidade. Energia potencial elástica. Para que tenha energia potencial elástica tem que ter deformação, tem que ter elongação. Tá bom? Energia mecânica é a composição de todas as energias do sistema. Guilherme, energia cinética. Você consegue comprovar que quando a gente pega, vamos lá, o objeto estava no estado inicial, ele estava aqui. Esticamos. Quando ele chega na sua máxima amplitude, percebe que a sua velocidade aqui, a sua velocidade nesse estado, ele é zero? Claro, porque se eu estou pegando, esticando e parando aqui, a minha velocidade nesse instante é zero, eu solto, ele vem ganhando velocidade à medida de que, quando ele passa no seu ponto de equilíbrio, a sua velocidade ela é máxima. A sua velocidade ela é máxima. Aí o objeto, ele passa no ponto de equilíbrio, quando chega até o final da elongação, ele para. Ou seja, a velocidade nesse ponto aqui ela é zero. Aí, claro, ele para e ele ganha velocidade de novo. Ganhou velocidade, chegou aqui, parou, velocidade zero, voltou. E sempre quando ele passa pelo ponto inicial, é a máxima velocidade. Por quê? Ele vai ganhando velocidade, mas tem um certo momento que ele vai começar a frear para poder essa mola conseguir concentrar a energia elástica para poder mandar o objeto de volta. Então, o ponto em que ele tem maior velocidade é no ponto zero. É no ponto onde ele está passando com sua maior velocidade. Ah, Guilherme, então como é que a gente pode representar isso no gráfico? Vê bem. Aqui é o ponto zero. Aqui é o ponto de amplitude máxima. Aqui é o ponto de amplitude mínima, tá bom? Ponto de amplitude mínima. E aqui é o ponto onde tem máxima energia cinética. No ponto zero, a gente conseguiu comprovar que é onde ele tem velocidade máxima. Então, no ponto zero, a energia cinética ela é máxima. E nos pontos de amplitude máxima, a velocidade ela é zero. Então, aqui a velocidade é zero, aqui a velocidade é zero. Então, o gráfico vai se comportar assim, ó. Tá bom?
o gráfico ele se comporta assim. Bacana? Pronto. Energia potencial elástica. A energia potencial elástica ela é o contrário da energia cinética. O que acontece? Onde é que a gente vai ter energia potencial elástica? Quando a gente tem deformação. Se tem deformação, tem energia potencial elástica. Lembra que a mola ela é um acumulador de energia mecânica. Ela, quando a gente puxa, ela estica tanto, ela acumula tanta energia, que quando a gente solta, ela vai perdendo a energia acumulada, e quando vai chegando nesse ponto, ela vai concentrar mais energia mecânica para poder liberar. Então, nos pontos de máxima amplitude, é os pontos onde a mola está com maior quantidade de energia mecânica armazenada. Nesse ponto, ela tem tanta energia mecânica, energia elástica armazenada, que ela quer soltar. De modo que quando ela chega aqui no final, ela tem a mesma quantidade de energia mecânica que ela tinha aqui. Então, nos pontos de máxima amplitude, é os pontos onde a energia potencial elástica ela é máxima. Ah, Guilherme, então, aqui em cima, energia potencial elástica. Ponto de menor amplitude, ponto de maior amplitude. Nos pontos de máxima amplitude, a sua energia potencial é máxima. Ó. A sua amplitude é máxima. Ah, Guilherme. E no ponto zero, a sua amplitude, a sua energia potencial elástica ela é mínima. Como é que fica o gráfico? Ó. Beleza? Não ficou certinho, mas deu para ter uma noção, né? Ah, Guilherme, mais fácil, energia mecânica. Energia mecânica, cara, é a composição da energia cinética mais energia potencial. Ou seja, a energia mecânica de um sistema conservativo, ela nunca muda, ela se mantém constante. Ou seja, uma reta. Em todos os pontos, a energia mecânica ela é máxima. Tá legal? Em todos os pontos, a energia mecânica ela é máxima. Ou seja, uma completa a outra. Uma vai se perdendo para poder transformar a outra. Energia cinética vai perdendo, ganhando energia potencial elástica. Energia potencial elástica vai perdendo, ganhando cinética. Ponto zero, energia cinética máxima. Vai perdendo cinética, ganhando potencial elástica. Potência elástica máxima. E esse movimento vai sendo harmonicamente oscilatório, beleza? Tranquilo. Então, só para relembrar, nos pontos de A e A-, nos pontos de máxima amplitude, a energia cinética é zero, a energia potencial é máxima. No ponto zero, a energia cinética é máxima e a energia potencial elástica ela é mínima, beleza? E para encerrar o sistema massa-mola, vamos falar do oscilador massa-mola, só que agora não está na horizontal, ele está agora na vertical. Mas o entendimento é o mesmo, presta atenção. Eu tenho um objeto, beleza? Que ele está preso a uma mola. A única diferença é que a gente tem o peso atuando. A gente tem o peso atuando. Ou seja, digamos que esse objeto ele já está comprimido. Aqui é o objeto no seu estado inicial. Veja, zero, estado inicial. Beleza? É o ponto de equilíbrio. Quando eu pego esse objeto e eu soergo, eu puxo aqui para cima, lembrando que tem força elástica empurrando, tá bom? Então vê. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, nesse ponto, deixa eu tentar pegar aqui. Eu tenho o peso para baixo, sempre o meu peso é para baixo, beleza? Só que eu tenho uma força elástica. Onde é que está a minha força elástica? Empurrando o objeto para baixo. Para baixo. Guilherme, e quando o objeto está no seu mais baixo ponto, quando ele está lá no finalzinho, que é como se fosse a amplitude máxima, para cima, o peso é sempre para baixo, é porque faltou espaço aqui, então deixa eu reproduzir aqui rapidinho. Ó. Digamos que o objeto ele está no seu ponto mais baixo da trajetória, aqui ó, um ponto mais baixo. Aqui a gente tem peso,
beleza? Peso, ok? Sempre para baixo. E a força elástica, ela vai empurrá-lo para cima, tá bom? Para cima. Mas, Guilherme, o que acontece? O que acontece no ponto de equilíbrio? Ele tem peso? Tem peso. Então, peso sempre é para baixo, tá bom? Sempre em direção ao núcleo da Terra. Só que aqui ele também força elástica. Tem também força elástica. Então, força elástica para cima. Como ele não está, se ele está em equilíbrio, se ele não está oscilando, nem querendo subir, nem querendo descer, a gente pode dizer que a força elástica é igual ao peso. Só que nesses pontos, nesse ponto e nesse ponto, o que acontece? O que acontece? A força elástica, ela está somando com o peso, e nesse caso aqui embaixo, a força elástica ela vai ser maior que o peso. Então, nesse caso aqui, a força elástica ela é maior que o peso. Ok? Porque se não fosse maior que o peso, como é que o bloco ia subir novamente? E no ponto de equilíbrio, a força elástica ela vai ser igual ao peso. Se a força elástica é igual ao peso, é porque a força resultante do meu sistema é igual a zero. A aceleração é nula, não está se movendo, tá bom? Observação importante. Aumentando ou diminuindo a amplitude. O que é aumentar ou diminuir a amplitude? Tipo, se a gente aumentar ou diminuir a amplitude, não altera o período de oscilação. Não altera o período de oscilação. Tá vendo que na forma do período a gente não tem amplitude, só depende unicamente da massa e da constante da mola. Não depende da amplitude. Então não interessa se a gente vai aumentar ou diminuir. O período de oscilação ele sempre vai ser o mesmo, caso seja uma mola de mesma constante, de mesma massa. Beleza? Pronto. Esse aqui foi a primeira parte da aula. Eu vou pausar e a gente vai falar do segundo tópico, que é pêndulo simples, tá bom? E depois a gente vai só fazer exercícios. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, continuando. Pêndulo simples. Essa parte aqui é mais rápida. A gente viu na primeira parte o sistema massa-mola. Agora a gente vai ver como é que é o comportamento de um pêndulo simples. Pêndulo, pensa num relógio daqueles, né, de antigamente, relógio cuco, que ele vai batendo para frente e para trás, beleza? Marcando a hora. A cada tique é como se fosse um segundo, beleza? Então se comporta como um pêndulo simples. O Enem já caiu, inclusive, um entendimento sobre isso, sobre o relógio batendo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Mas vê bem. Pêndulo simples. Imagina que eu pego uma bolota. Aqui eu tenho um local fixo, pode ser o teto de algum local. E aqui eu tenho uma corda que tem um certo comprimento, que eu vou chamar de L. E eu estico essa corda até um certo comprimento máximo e solto. Ele vai descrever um movimento oscilatório, tá bom? Se não tiver força dissipativa, ele vai ficar nesse movimento para sempre. É como se fosse um relógio cuco. Tum, 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 tum. Tá bom? De modo que esse objeto tem uma massa, tá bom? E ele está sujeito à aceleração da gravidade. Então, vê bem. O período de oscilação desse pêndulo a gente calculou da seguinte forma. 2π que multiplica a raiz de L sobre G. O que do nada é L? L é o comprimento da corda. Esse comprimento aqui, ó. Tá bom? E o que é G? G é a aceleração da gravidade, ok? O mais importante é você saber o seguinte. Quanto maior o comprimento, eita, Guilherme, comprimento da corda, né, cara? Da corda. Vamos lá. Quanto maior o comprimento da corda, maior o período da oscilação. Veja, matematicamente a gente consegue provar que quanto maior o comprimento, maior o período. Então veja que o período da oscilação depende só do comprimento da corda. Isso aqui é óbvio. Por que ele é óbvio, Guilherme? Vê bem, cara. Ó, vou pegar aqui um carregador. Ó, eu tenho aqui um carregador.
esse fio eu consigo ajeitar para que ele aumente ou que ele diminua, tá bom? Aqui eu tenho uma massa, que é a cabeça do carregador, beleza? Vê bem, ó. Se eu deixar o fio bem pequenininho, eu vou pegar esse objeto e vou soltá-lo. Vamos ver quanto tempo ele vai fazer uma oscilação, ó. Ele já não está sendo muito claro, ó. Veja que ele tem um período de oscilação baixo, tá bom? Ó. Agora, se eu aumentar o período de oscilação desse meu carregador, aumentar o fio, beleza? Ó, veja que o período agora ele é maior para desempenhar um certo movimento. Veja que o período é maior para desempenhar um certo movimento, tá bom? Esse aqui, a imagem não está sendo muito clara, beleza? Mas isso aqui ele é bem óbvio e dedutivo. Ó, comprimento bem grandão, veja. Ó, vamos marcar um tempo. Quanto tempo ele consegue fazer a oscilação? Ó, lembrando que a oscilação ele ir e ele voltar. Vamos lá. 1, 2, 3. 3 segundos. Ele ir e voltar. De novo. Vê bem? Ó, 1, 2, 3. Agora, bem pequenininho. Vamos lá. 1, 2. Já foi. Beleza? Então, quanto maior o comprimento, maior o período. E o que é isso aqui, Guilherme? Funções horárias do MHS. Isso aqui são funções trigonométricas que vai nos mostrar, que vai nos comprovar o comportamento da elongação, beleza? Da elongação, que é justamente o tamanho dessa corda, da velocidade com que esse objeto ele desempenha esse certo movimento, e da aceleração, a aceleração com que ele desempenha um certo movimento. Essas fórmulas são todas, né, a gente consegue chegar de uma maneira matemática bem complexa, mas não vai ser nosso objetivo aqui, tá bom? Eu só quero tentar para o seguinte conceito. O x a gente já viu o que era. É elongação. O a gente sabe o que é amplitude. O que é esse θ0? θ0 é o ângulo inicial com que a gente está colocando o objeto. Geralmente ele pode ser 0. Se a gente colocar o objeto inicialmente, beleza? Na massa amplitude, beleza? Pode ser 0. Velocidade, A de amplitude. Agora, esse carinha aqui, esse ômega, eu não falei. O que é esse ômega? Esse ômega, ele é a frequência angular. Frequência angular. A frequência angular é justamente a frequência de oscilação dele. E a gente calcula como? Período é igual a 2π sobre frequência. Período é igual a 2π sobre frequência. São fórmulas que a gente olhando assim fica um pouco estranho, mas a gente vai resolver questões e eu vou mostrar como é que a gente vai aplicar essas fórmulas aqui, tá bom? Para poder achar a elongação, achar a velocidade e achar a aceleração, tá bom? Vai precisar de algumas conhecimentos de trigonometria, mas não nada além do normal. Beleza, cara? Então, vamos fazer questão e qualquer dúvida é só mandar, beleza? Espero que tenha gostado da aula e vamos para o próximo tópico, que é a resolução da questão, tá bom? É isso. Até a próxima.